Saudações rubro-negras flageniais. O clima no Flamengo virou do dia para noite. Felipe Luiz abriu o jogo, falou em crise mundial, elogiou a força mental do elenco e já projetou decisão contra o Atlético Mineiro e final de Libertadores. Tem elogio para Everton Araújo, Jorginho, Cebolinha, análise sobre a Arrascaeta, volta de Léo Ortiz e muito mais. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Depois da vitória por 3-0 sobre o Bragantino, o Flamengo não só se consolidou de vez na liderança do Brasileirão, como também mostrou uma coisa que Felipe Luiz fez questão de destacar: a força mental desse elenco. Pessoal, eu vou discordar aqui, tá? Veementemente dessa ideia de força mental tão elevada assim, tá? O time melhorou nesse aspecto, mas como eu já falei aqui neste vídeo, tá? Aqui em cima, Flamengo e Palmeiras são times fortes, claro, mas não são tão confiáveis assim. Eles oscilam menos que os outros da Série A, é verdade, mas ainda assim oscilam e muito, tá? E basta olhar para os jogos recentes para ver essa irregularidade. Fortaleza, Sport, Fluminense, entre outros, né? Que o Flamengo deixou a desejar. Por isso, principalmente na intensidade, né? E nessa força mental que o Felipe acabou de falar aí. Por isso, eu não compro aquela ideia do discurso do Abel na coletiva após o empate contra o Fluminense, dizendo que o título está entregue, né? Ele falou isso, gente. Isso é uma tática velha, quase arcaica, de jogar o favoritismo para o adversário. Tomara que o Flamengo não caia nessa armadilha, né? Porque já vimos esse filme antes. Nesses jogos que citei agora, faltou concentração e sobrou soberba. Isso mesmo, soberba. Aquela maneira que o Flamengo entra, né? Que acha que pode ganhar o jogo a hora que quiser e acaba perdendo ou empatando em momentos decisivos. O time achou que venceria de qualquer jeito e não é assim que se ganha um campeonato tão pesado. Para ser campeão, o Flamengo precisa jogar os 3 jogos, que resta da mesma forma que jogou contra o Bragantino, empurrando o adversário para trás, forçando o erro e mantendo a concentração afiada nos 90 minutos. Ou agora, né, com esses acréscimos, até os 100 minutos. Só assim dá para levantar o título. Essa foi a tônica, né, da coletiva do Felipe. Começou deixando claro que 4 dias atrás, depois da derrota para o Fluminense, parecia que o Flamengo estava passando por uma crise mundial, né? Foram as palavras dele. E por quê? Porque o ambiente ficou pesado, a pressão aumentou e até parte da torcida entrou no clima de desconfiança, que é normal com um time deixando a desejar em tantas partidas, né? Só que o time respondeu, né? Nesse jogo, os jogadores que voltaram das suas seleções retornaram com a cabeça limpa, né? Segundo o Felipe, preparados, né? Para jogar mais minutos e determinados a seguir com foco exclusivamente no presente. Nada de pensar lá na frente. O mantra agora é ganhar o próximo jogo. E esse próximo jogo é simplesmente um Atlético Mineiro versus Flamengo na Arena MRV, onde o Felipe Luiz conquistou o seu primeiro título, né? Como treinador profissional, a Copa do Brasil de 2024, dito ano passado, né? Mas ele mesmo lembra, foi no mesmo estádio que o Flamengo caiu nos pênaltis, na mesma competição nesse ano, né, de 2025. Ou seja, memória boa, memória ruim, no mesmo gramado, né? E Felipe foi direto, não quer saber do que está em jogo no campeonato, não quer pensar em combinação de resultados. Para ele, o único foco é vencer, e eu tô com ele nisso, tem que vencer, pensar em vencer esses 3 jogos, né? Vencer o Atlético agora, né, que é o próximo jogo, na terça-feira. O jogo, pessoal, vai ser na terça, tá? Por causa da final da Libertadores no sábado, né? Mesmo sabendo que o Galo vem ferido depois de perder a final.
O treinador, inclusive, fez questão de destacar dificuldades, que é enfrentar um time do Sampaoli, né, que ele chamou de amigo, e um dos técnicos mais complexos, taticamente, de preparar um jogo. Ou seja, promete ser difícil, promete ser intenso e promete exigir ainda mais força mental, essa força mental que o Flamengo não tem, na minha opinião, muita, né? Deixa escapar jogos que podem ser ganhos por falta da força mental e por falta da soberba. Vou sempre bater nessa tecla aqui. Lembrando que nesse ponto o Felipe tem razão, tá? Falando do Sampaoli. Quando o Sampaoli era técnico do Santos em 2019, o Flamengo já tinha conquistado o Brasileirão e a Libertadores. Mas mesmo assim, o Jorge Jesus, né, levou uma sapatada de 4-0. Santos meteu 4-0 naquele timaço de 2019, justamente para o time do Sampaoli. E não foi um caso isolado. O Sampaoli tem um retrospecto, pessoal. Por isso que é bom a gente ficar ligado, tá? Ficar ligado o tempo inteiro. O Sampaoli tem um retrospecto muito favorável contra o Flamengo. São 5 vitórias, algumas delas bem marcantes, como essa de 4-0 em 2019, e apenas uma derrota. Ou seja, como adversário do rubro-negro, ele sempre foi um técnico que criou problemas. Então, pessoal, ó, ligado nesse jogo, ligado no Sampaoli, porque não vai ser fácil, não. E aí entra outro ponto importante da coletiva, o papel dos volantes na vitória contra o Bragantino, né? Felipe elogiou demais a dupla Everton Araújo e Jorginho, dizendo que foram fundamentais para dar estabilidade ao time, tranquilidade para circular a bola contra um adversário que pressionava mano a mano até o goleiro. Como eu sempre falo aqui, pessoal, o Everton Araújo é um bom jogador, só que é jogador jovem, e jogador jovem, no caso, né, vai errar mais mesmo, pela falta de experiência. O que eu sou contra, e sempre serei, são vaias enquanto o jogo ainda está acontecendo para determinados jogadores, seja eles quem for. E o exagero que alguns jornalistas fazem em determinar momentos, determinar falhas, como se o jogador não tivesse nenhuma qualidade. É claro que jogar, pessoal, ao lado de um maestro, joga demais, determina, cobra, exige, briga com os companheiros, o Jorginho, né? Torna tudo mais fácil quando você joga diante de um cara desse, aonde organiza o jogo dentro do campo, é a voz do técnico dentro do campo, joga demais, é muito inteligente. Então, é isso. Mas o Everton, pessoal, voltando para o Everton aqui, representou demais, jogou com personalidade e honrou, né, a chance que recebeu como cria do Ninho. E teve elogio especial também, tá, para o Everton Cebolinha. E, sinceramente, o Felipe tem razão. Eu já vinha, pessoal, eu já vinha falando isso há algum tempo. Quem me acompanha sabe aqui no canal. Mas a sequência de lesões tirou o Cebola de jogos importantes e, com isso, o Lino continuou jogando. Na minha opinião, chegou até a ter apresentações patéticas, enquanto o Cebolinha ficava fora. Só que ontem o Cebola fez um grande jogo. Incisivo, no 1 contra 1, inteligente na aceleração e na tomada de decisão, e principalmente recuperando sensações de título, de titularidade e de título que ele não sentia há muito tempo. Felipe foi claro, eu gosto desses sentimentos de conquista. Os jogadores conquistam o lugar na equipe e cada treino e a cada jogo. Foi o Filipinho aí falando. E quanto o assunto foi Léo Ortiz, né? O Felipe destacou que o zagueiro quer voltar esta semana. Ele fez muito sacrifício para jogar contra o Racing, teve lesão difícil e está trabalhando para retornar, mas tudo depende de como o corpo responder, né? De como o corpo vai, né, responder nos próximos dias, tá? Essa parte do Léo Ortiz, ele está sendo preparado para a final, né? Não sei se vai dar tempo dele jogar, mas se esses jogos do Brasileiro fosse decisivo para o título, ele
com certeza já teria voltado, na minha opinião. E o momento mais elogiado da coletiva talvez tenha sido a análise sobre o Arrascaeta, né? Que está tendo um dos anos mais produtivos da carreira. Eu diria, com certeza, o mais produtivo da carreira. Felipe resumiu em uma frase, né? Mérito dele, né? Pessoal, o Arrascaeta tem uma qualidade absurda, é liderança, é ambição, é domínio técnico. E o Filipe Luiz deixou claro que sempre monta o time para facilitar o jogo do Arrascaeta. E tem que ser assim mesmo, cara. Você tendo um jogador desse, você não vai colocar o time para jogar para ele? Tem que ser. E mesmo assim, foi dar carrinho lá atrás, cara. Nesse jogo também. A intensidade é impressionante desse jogador nesse ano. Dá mais tempo, mais espaço, colocá-lo mais perto do gol, onde ele realmente faz a diferença. E é isso. E isso é mérito do Filipe Luiz. Eu critico aqui, vocês sabem que eu sou um cara que, se errar, a gente vai criticar aqui no canal, se acertar, a gente vai elogiar. E dessa vez a gente tem que elogiar o Filipe. Foi ele quem encostou a Arrascaeta do campo, tá? Não ficou fazendo emendinha para voltar logo, tá? Encostou do campo. Quem conduziu a recuperação da pubalgia, né? E possibilitou que o Arrasca tivesse sequência sem lesões. Algo que por muito tempo parecia impossível. Hoje ele está inteiro, jogando mais à vontade, mais avançado também, numa posição que favorece essa fase artilheira. Arrasca é mágico, é importante, é decisivo. E na minha opinião, na minha humilde opinião, eu sei que... deixa nos comentários se você discordar que eu vou falar aqui agora, tá? Está no caminho para se tornar, depois de Zico, o maior da história do Flamengo. Eu, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Se ganha agora o Brasileiro, já passa a ser, depois de Zico, o maior da história. O Flamengo pode ser campeão já na 36ª rodada. Para isso precisa vencer o Atlético Mineiro. E o Grêmio tem que derrotar o Palmeiras. Se esse cenário acontecer, tudo fica mais fácil, na minha opinião, também com o título brasileiro já assegurado. O Flamengo pode se concentrar totalmente na final, né, da Libertadores. Não que não vá se concentrar, vai se concentrar, mas vai ficar mais leve, né, nessa final no sábado. E aí, se tudo der certo, o time conquista a Liberta também e ainda pode festejar os 2 títulos diante do Ceará no jogo seguinte do Brasileirão, depois, se Deus quiser, do título da Libertadores. Ou seja, Flageniais, o clima que parecia pesado há 4 dias, né, com a derrota para o Fluminense, virou confiança, virou foco, virou equilíbrio. É como o próprio Felipe disse, né? Aspas para ele aqui, ó. Primeiro, saber por que perdemos. Depois, por que empatamos. E, por fim, por que ganhamos. É mentalidade profissional, é mentalidade de time que quer ser campeão e agora é tudo ou nada na Arena MRV, né? Um probleminha nessa arena que a gente vai falar agora aqui é o tapete, né? É o tapete de plástico, né? Que é um problema que a CBF está resolvendo, a gente tem que elogiar a CBF, está resolvendo alguns problemas aí, principalmente aí tentando implantar já para o ano que vem o fair play financeiro, mas ela também tem que resolver esse problema dos campos de plásticos, né, que existe no Brasil, porque a gente sabe que prejudica jogador, a gente sabe que prejudica o andamento do jogo, a gente sabe que é desigual um time que joga em campo em gramados normais e quando vai jogar no gramado sintético, sente velocidade de bola, sente o tapete de plástico com certeza mais duro do que o tapete natural, e isso é um problema que a CBF vai ter que se virar aí para o próximo ano. Se o Flamengo vencer, pode até levantar o caneco, né? A gente já falou aqui, né, já nesta rodada de terça-feira, se não vencer, a decisão segue viva até o fim. Uma coisa é certa, o Flamengo chega forte fisicamente, forte emocionalmente e forte mentalmente, pelo menos se seguir nessa sequência aí de jogo que o fez contra o Bragantino, exatamente como o técnico pediu, né? E é isso aí, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, seja um Flá Genial. Acione o sino, meu querido, da notificação. E fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado.
mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!